Ciao amici! Sejam todos bem-vindos. Este é o portal criado para todas as pessoas que são apaixonadas pela cultura e idioma italiano. Sou o professor Adornato e hoje teremos uma aula com a música Io che amo solo te, do cantor Sergio Endrigo. Quem acompanha o portal Cultura Italiana sabe que eu não costumo exagerar, mas a aula de hoje está realmente imperdível. Em uma única aula, nós vamos aprender os 3 elementos mais importantes para quem está iniciando o aprendizado do idioma italiano. Esses 3 elementos, segundo a metodologia professor Adornato, são chamados de i tre pilastri, pois realmente dão sustentação, formam a base de todo o aprendizado do idioma italiano. Mas vamos dar início à aula que vocês já vão entender quais são esses 3 elementos, i tre pilastri, os 3 pilares. Música Io che amo solo te, do cantor Sergio Endrigo. Essa música foi recomendada pela querida Juleika, então fica aqui meus agradecimentos. Você também faça como a Juleika, deixe um recado, mande seu comentário ou faça uma indicação de uma música. Isso é muito importante para a gente entender como que vocês estão recebendo o conteúdo que está sendo publicado no portal. E se você ainda não ouviu essa música, ela está no portal Cultura Italiana, é só você fazer a busca aí pela música Io che amo solo te, do Sergio Endrigo. E essa música que foi postada, ela está com uma tradução feita especialmente por mim, para quem está querendo aprender o italiano, né? E que se baseia na seguinte lógica, do mesmo jeito que está aqui no material. Então são 3 linhas, cada frase traduzida. Na primeira linha, você tem a letra em italiano, original. Na segunda linha, você tem uma tradução literal para o português, palavra a palavra. Assim você consegue entender a lógica da construção de cada expressão em italiano, de cada frase em italiano. E na terceira linha, caso haja necessidade de algum ajuste para uma melhor interpretação, também tem a tradução de uma outra maneira para que você realmente entenda o que cada frase está querendo dizer. Mas vamos à primeira frase. C'è gente che ha avuto 1000 cose. Então, o que essa frase significa? C'è, há, existe, né? Esse há é no sentido de existir. Há gente que ha avuto, tem tido 1000 cose, 1000 coisas. Essa frase significa que, né, uma tradução melhor, seria que existem pessoas, há gente que passou por 1000 situações, por 1000 coisas. Então, há gente que passou por 1000 situações. E essa música ela é muito bacana, por quê? Porque já logo na primeira frase, ela já contém o c'è, a forma passada, em italiano, a forma passada mais comum, que é o passado próximo, que em italiano se diz passato próximo, e o plural, que aqui está expresso com essas 2 palavras, 1000 cose. Então vamos entender por que esses 3 elementos são considerados os mais importantes. Porque eles têm uma lógica totalmente diferente do português. Vamos pegar a origem das 2 línguas, dos 2 idiomas, o português e o italiano. O português e o italiano eles têm a mesma origem, que é a origem do latim. E eles então fazem parte da mesma família linguística. Dessa maneira, eles têm muitas similaridades, são muito parecidos, tanto com pronúncias de palavras, como mesmo palavras que têm a mesma origem em latim. Só que existem alguns elementos do idioma italiano que são muito diferentes do português, que realmente possuem uma lógica totalmente diferente do português e que precisam, né, de uma explicação. E esses 3 elementos são um exemplo disso, né? O c'è, o passado em italiano, e o plural, eles têm uma lógica totalmente diferente e merecem uma explicação. Mas vou ampliar aqui o material de apoio para a gente começar a dar uma ênfase nesses 3 elementos. Então, dentro da metodologia professor Adornato, eu tenho até um desenho que eu destaco os 3 pilares, né? I tre pilastri, que em tradução em português são os 3 pilares, que é o primeiro pilar, plurale, que está escrito em italiano, é plural, né? C'è e ci sono. E o passato próximo, que está escrito em italiano, e a tradução seria passado próximo.
Vamos começar a explicar, vamos começar pelo plural. Nessa frase, c'è gente che ha avuto mille cose. Mille cose são duas palavras que estão no plural. Se fosse singular, como seria? C'è gente che ha avuto una cosa. Então, una cosa, plural de una cosa, due cose, ou no caso da música, mille cose. Então, vamos entender. Então, a primeira coisa que você pode reparar é que o plural italiano não usa S. Totalmente diferente do português, do espanhol e até mesmo do inglês em algumas palavras. Como que funciona? Se eu não acrescento o S no final da palavra para colocar no plural, como que eu faço? Existem duas regrinhas apenas que você precisa aprender. Primeira regra: plural de palavras femininas terminadas em A troca-se por E. Tá? Então, se a palavra é feminina e ela termina em A, eu não vou acrescentar S para colocar ela no plural. Eu vou trocar a vogal A do final pela vogal E. E aí eu sei que essa palavra está no plural. Segunda regrinha: todas as outras palavras todas as palavras que não sejam femininas e terminadas em A, então todas as outras palavras, eu vou trocar a última vogal pela vogal I. Só essas duas regras. Você precisa fixar somente essas duas regrinhas. Vamos aos exemplos para a gente entender na prática como isso funciona. Primeiro exemplo. Una ragazza. Una ragazza é uma garota. Então, se eu tenho una ragazza, eu quero dizer que eu tenho duas garotas, no plural, due ragazze. Veja aqui como a regrinha funcionou. Funcionou perfeitamente. Uma palavra feminina terminada em A. Então, qual que era a regra? Palavra feminina terminada em A, troca por E. Então, una ragazza, due ragazze. Atenção, gente, só um adendo aqui. A pronúncia do R italiano não é ragazze, tá? É ra, é aquele R vibrado. Una ragazza, due ragazze. E atenção também, aproveitando a pronúncia do Z, o Z da palavra ragazza e ragazze, ele tem o som de TS, igual de pizza, né? Lembrando que existem algumas palavras que o Z em italiano tem o som de DZ também, como por exemplo na palavra mezzo, tá? Mas nesse caso aqui, som de TS. Vamos ao segundo exemplo. Um ragazzo, um garoto. Então, se eu quero colocar um garoto no plural, um ragazzo, due ragazzi. Olha a regrinha funcionando de novo. Então, é uma palavra feminina? Não. Então, se ela não é feminina, eu troco a vogal por I. Então, um ragazzo, due ragazzi. Vamos ao terceiro exemplo. Una classe, que é classe também igual a classe em português. Plural de una classe, due classi. Olha a regrinha funcionando. Ó, então, a gente vê aqui pelo una que a palavra é feminina. Senão, se não fosse feminina, seria um. Mas como ela é feminina, então, né, ela está se encaixando na primeira regra. Porém, ela não termina em A. Qual que era a regrinha? Vamos relembrar. Palavras femininas terminadas em A troca-se por E. Se a palavra é feminina, mas ela não termina em A, então ela se encaixa na segunda regra, que é trocar a vogal por I. Então, una classe, due classi. Perfeito até aqui? Vamos a mais um exemplo. Una pianista. Pianista é quem toca piano. Então, una pianista, due pianiste. Até aqui, sem novidade, igual ao exemplo, igual ao primeiro exemplo, igual à regrinha. Uma palavra feminina terminada em A, troca-se a vogal final A, né? Troca o A pela vogal E. Agora vamos a uma pegadinha aqui, vamos ver se você vai estar atento. Então, um pianista. Então, agora não é mais uma mulher tocando piano, é um homem que toca piano. Um pianista. Como que eu faço plural? Due pianisti. Por quê? Vamos relembrar. Apesar da palavra terminar em A, só que eu tô vendo que é um homem, ó, não é una, é um pianista. Então, ela não se encaixa na regra porque ela não é palavra feminina. Ela é uma palavra masculina terminada em A. Então, se ela não é feminina terminada em A, eu tenho que trocar a última vogal por I, que é conforme a segunda regra. Então, um pianista, due pianisti. Tudo bem até aqui?
Agora vamos dar uma complicada, porque como vocês sabem, né, como vocês já imaginam, todas as regras, tanto no português quanto no italiano e em outros idiomas, existem exceções. Então aqui eu vou apresentar alguns exemplos diferentes e algumas exceções também dessas duas regrinhas que a gente explicou. Então, um exemplo aqui, ó, um uomo. Então estou falando que é um homem. Se eu quero falar que são dois homens, due uomini. Então, apesar de eu trocar o o por i, eu acrescento um in, que aí já foge um pouquinho da regra. Então, um uomo, due uomini. Outro exemplo, la crisi. La crisi, crise é a palavra crise em português, tá? Então, lá é la crise. Se eu quiser falar que são as crises, eu falo le crisi. Então, a palavra crise, ela não muda, ela é invariável. A única coisa que muda é o artigo. Lá é a, le é as. Tá? Até com a mesma lógica, né, da regrinha. Palavra feminina terminada em a, eu troco a vogal a por e. Outra palavra invariável, re, que significa rei. Então aqui eu estou falando il re, que é o rei. Se eu quero colocar isso no plural, eu só troco o artigo, né, il re e re. Aqui eu estou falando i é o plural de il. Il é o, i é os. Então, il re, os, como se, né, se fosse em português, seria os rei. Tá? Porque rei em italiano é invariável. Então, il re singular e re plural. Mais um exemplo, esse aqui é uma exceção clara. Um dito, que é um dedo. Então, o plural de um dito é due dita. Due dita. Então, apesar da palavra ser masculina, terminada em o, nesse caso eu não troco por i, eu troco o por a. Então, outro exemplo, um ovo, que é um ovo de galinha. Né? Um ovo, due uova. Outra exceção, um braccio, que é braço, um braccio, due braccia. Então, nessas exceções aqui, nesses exemplos, a gente vê que o o não se troca por i, mas sim troca-se por a. Tudo bem até aqui? Aprendemos o plural? Ninguém vai ter mais nenhuma dúvida com o plural? Pessoal, com relação a essas exceções, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque à medida que vai aparecendo no conteúdo, aqui dentro do canal mesmo, ou nas músicas que você vai ouvindo, no material que você vai conhecendo, se familiarizando aí com o idioma italiano, você vai percebendo já essas exceções e acaba assimilando. Tá? Não se estressem, não precisam decorar. À medida que for aparecendo, vocês vão vendo e vão entendendo o que se encaixa na regra e o que é exceção. Tá joia? Vamos seguir então. Segundo elemento mais importante que faz parte do i tre pilastri, que é o c'è em italiano. C'è é a junção de duas palavrinhas. A palavrinha ci e a palavrinha é. Em italiano, quando a gente tem uma palavra que termina com vogal e a palavra sucessiva inicia com vogal, você tem essa construção que você corta a vogal final da palavra anterior, coloca um apóstrofo e já emenda com a palavra sucessiva. Tá? O italiano ele é muito cantado. Isso aqui deixa a pronúncia mais fluida, bonita, mais cantada. Eu adoro esse tipo de construção. Então, ao invés da gente dizer ti é, a gente diz c'è. Vamos entender agora cada uma dessas duas palavrinhas. Primeira palavra, ti. Ti é uma partícula. Né? Em italiano se diz particella. A tradução de particella é partícula. É uma partícula que tem vários significados. Né? Um dos significados que eu quero que você hoje, nessa aula, entenda, é que esse ti ele tem um sentido de lugar, que significa neste lugar ou em determinado lugar. Um exemplo de um outro significado comum do ti é o ti usado como nos. No exemplo aqui, por exemplo, nos falamos. Né? Nos falamos. Tchau, né? Estou falando tchau para um amigo e falo para ele que depois a gente continua falando. Então, nos falamos é ci parliamo. Ci parliamo. Nós falamos. Um outro exemplo também, se eu estou indo embora,
eu falo, nos vemos. Né? Ci vediamo, nos vemos. O ci com sentido de nos. Agora vamos entender o é. O é, ele é o verbo essere, que é o verbo ser em português, que está na terceira pessoa. Né? Vamos conjugar aqui. Ó. Io sono, eu sou. Tu sei, você é. Lui, lei, é. Tá? Então esse é a terceira pessoa. Lui, lei, é. No caso, o é, ele está representado pela pessoa lei, né? Ela é, ele é, ou qualcosa, ou alguma coisa é, ou alguém é. Qualcuno, em italiano. Qualcuno, alguém é. Para todas essas pessoas, essas formas, a gente usa o é. Só mais uma consideração sobre o é, que é o verbo essere em italiano, que é o verbo ser. Em italiano, esse verbo ele tem também uma conotação de estar nosso. Por exemplo, na seguinte pergunta, dov'è il gatto? Estou perguntando, onde está o gato? Pode ver que eu uso o é com sentido de estar. Dove è il gatto? Dov'è il gatto? Em português, a gente faria essa pergunta da seguinte maneira, onde está o gato? Não onde é o gato. Então, para você entender que o verbo essere italiano, ele também é muito usado no sentido que a gente utiliza como um verbo estar. Vamos voltar aqui para a expressão c'è, que é a junção de ti mais é. Então a gente entende que o ti tem um sentido de lugar e o é um sentido de estar, na terceira pessoa. Então, o que significa isso? C'è, que em determinado lugar há, com sentido de existir, ou até mesmo a palavra existe, ou está algo ou alguma pessoa. Recorda na música, c'è gente, então há gente, sempre de uma maneira impessoal, pois a gente não pode identificar a pessoa que c'è. Então, c'è. Tudo bem até aqui? Vamos agora entender uma outra coisa. O c'è, que é o ti mais é, ele é singular. Então, c'è gente. Gente, apesar de ser uma forma coletiva, Gente é uma palavra que expressa um coletivo, gente é singular. Então, para não confundir, eu vou trocar o gente por persona. Tá? Persona, una persona, singular, persone, plural. Então, c'è una persona. Então, tá certo, é a forma singular. Se eu quero falar que existem duas pessoas, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar ci sono. Eu não posso usar c'è due persone. Não, eu tenho que usar ci sono due persone. Então, o ci sono nada mais é que a forma plural do c'è. Então, c'è una persona, ci sono due persone. Então, recapitulando rapidamente até aqui, c'è significa que em determinado lugar há, existe, está algo ou alguém, de uma maneira impessoal. O plural do c'è é ci sono. Pessoal, atenção aqui agora a um outro ponto, que acho que é bem importante, que pode causar um pouco de confusão. Eu estou sempre falando que o c'è você tem que traduzir por há, ou existe, ou está. E aí pode gerar uma dúvida. Por que eu não utilizo o verbo avere em italiano e eu tenho que usar o verbo, essa expressão c'è, ci sono, ao invés de usar o verbo avere em italiano? Por que isso? Porque, esclarecendo aqui, há uma diferença grande entre o verbo avere italiano e o verbo avere em português. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma separação. Tá? Apesar deles terem uma sonoridade, até uma escrita parecida, avere com haver, eu vou pedir para vocês separar o verbo avere do verbo haver. Porque o haver, em português, ele é usado predominantemente como uma forma impessoal. Há, sempre na terceira pessoa, de maneira impessoal, nada relacionado com posse. Já o verbo haver em italiano, não, eu conjugo ele em todas as pessoas e utilizo ele no sentido de posse. Por isso, a tradução que eu recomendo vocês a fazerem do verbo avere é sempre traduzir ele pelo verbo ter. Vamos aqui a um exemplo da conjugação do verbo avere. Então, io, primeira pessoa, io ho, eu tenho, tu hai, você tem, lei, ela, lui, ele, há, ela e ele têm, noi abbiamo, nós temos, voi avete, vocês têm, loro hanno,
eles têm. Então, o verbo haver, já em português, tenta fazer a conjugação em todas as pessoas para você ver. É difícil, porque é muito comum a gente utilizar somente ele na forma impessoal. Então, vamos separar. Verbo avere, eu sempre vou traduzir, se eu quiser traduzir na minha cabeça as expressões em italiano, quando aparecer o verbo avere, que é o, ai, a, abbiamo, avete, ano, a gente vai usar a tradução pelo verbo ter. Quando aparecer c'è e ci sono, aí sim eu vou usar o verbo haver em português, ou o verbo existir, ou o verbo estar. Lembrando sempre que esses três verbos, né, esse c'è e ci sono, ele não tem relação de posse por parte de uma ou mais pessoas. Vamos a alguns exemplos que vai ficar mais claro isso que eu estou falando. Exemplo aqui, ó, certo, tá? Ó, o verdinho aqui, ó. Esse exemplo tá certo. C'è um gato sul tetto. Há um gato sobre o telhado. Há um gato no telhado. O c'è é usado sem sentido de posse. Ó. Ninguém c'è. Não é alguém que c'è. Não. C'è um gato sul tetto. Ninguém há. Eu estou falando assim, existe. Há um gato sul tetto. Uma boa forma de você confirmar se o c'è está correto, o uso, é trocar por existir. Então, ó, c'è um gato sul tetto. Existe um gato, né, sul tetto. Existe um gato no telhado. Então, coube o existir. Então, essa expressão é impessoal e o c'è está correto. Vamos aqui, qual que seria a maneira errada? Tá? Então, veja rápido aqui e já apague da sua memória. A maneira errada de escrever isso é há um gato sul tetto. Isso está completamente errado. Agora vamos a uma outra expressão de posse, para vocês entenderem como que seria a construção com o verbo avere no sentido de posse. Minha sorella ha um gato. Ó, minha sorella tem um gato. Minha sorella é minha irmã. Minha irmã tem um gato. Minha sorella ela tem a posse de um gato. Então, aí, quando é no sentido de posse, eu não uso c'è, eu uso o a. A forma errada, então, aqui seria minha sorella c'è um gato. Né? Aqui está totalmente errado. Quero tirar a prova fazendo a troca por existir. Eu estou numa dúvida se eu uso o a ou o c'è, eu vou trocar por existir para ver se dá sentido. Minha sorella existe um gato. Ficou com sentido? Não. Então, aqui realmente é uma expressão com posse, é um sentido de posse, então eu preciso usar o verbo avere e não a expressão c'è. Tá joia? Vamos conhecer o terceiro elemento, ou o terceiro pilar mais importante do aprendizado do idioma italiano, que é o passado, né? Ou passato próximo, que é a forma de passado que é mais comum e que eu recomendo que você precise aprender. Então, essa forma de passado, ela já foi descrita na música O mio Signore. Então, se você quiser uma explicação diferente também do passato próximo, é só você encontrar a aula com a música O mio Signore, que lá também tem uma explicação sobre o passato próximo. Mas vamos lá. Então, passato próximo. A primeira coisa que você precisa entender é que a forma do passato próximo ela é sempre feita de maneira composta, ou seja, usando um verbo auxiliar mais o verbo principal, que é o verbo da ação, na forma passada. Então, aqui a gente tem o verbo auxiliar, que podem ser dois, ou o verbo avere ou o verbo essere. Então, esse verbo auxiliar, ele é conjugado de acordo com cada pessoa. Calma que a gente já vai ver isso na prática. E na frente dele vai a forma passada do verbo principal ou verbo de ação. Tudo bem até aqui? Então, ha avuto, a é o verbo auxiliar, avuto é a forma passada do verbo de ação, que no caso aqui desse exemplo, ha avuto é o verbo avere, tá? Que é o verbo que eu recomendo que vocês traduzam pelo verbo ter. Então, ha avuto, teve. Isso aqui significa teve. Vamos acrescentando informações. Ó. Então, o que você precisa entender? Quando o verbo de ação, o verbo principal, exige o auxiliar avere, essa forma passada é sempre fixa. Ela não tem nenhuma alteração. A palavra se mantém fixa, sem mudanças. Quando o verbo de ação, o verbo principal, exige o auxiliar essere, essa forma passada ela é flexível, ou seja, ela muda de acordo com
se é homem, se é mulher, e também se está no singular ou plural, que como vocês já vão ver aqui nos exemplos abaixo, tá? Como o verbo avere, os verbos auxiliares, né, avere e essere, precisam ser conjugados, eu coloquei aqui uma tabelinha rápida para você ver a conjugação, que é baseada nessa conjugação que a gente vai formar o passado. Então vamos dar um exemplo do verbo parlare, que é o verbo falar. Então se eu quero falar eu falei, eu falo io ho parlato. Se eu quero dizer que você falou, então tu hai parlato. Se eu quero dizer que ela ou ele falou, então ela e ele, lei, lui, ha parlato. Então lembre, ó, então o verbo auxiliar, ele é conjugado nas diversas pessoas e o verbo da ação, o verbo principal, ele é fixo na forma passada. Tudo bem até aqui? Então noi abbiamo parlato, voi, que é nós falamos, voi avete parlato, vocês falaram, loro hanno parlato, eles falaram. Agora vamos dar um exemplo com o verbo essere. Funciona da mesma maneira, só que tem só uma diferença, que o verbo é flexível. Então vou usar aqui o exemplo do verbo ir, que é o verbo andare. Io sono andato, eu fui. Estou falando para um homem, você foi. Tu sei andato. Estou falando agora para uma mulher. Tu sei andata. Vê como que tem uma variação? É por isso que é flexível. Se é um homem, eu uso andato. Se é mulher, eu uso andata. No caso aqui, ó, lei. Lei é andata. Ela foi. Lui é andato. Lui, ele foi. Aí aqui também, agora a gente vai ver no plural como que fica, ó. Nós siamo andati. Nós fomos. Então, trocando a vogal final para colocar a palavra no plural. Andato, singular, andati, plural. Nós siamo andati. Voi siete andati. Loro sono andati. Tá? Se eu estou falando aqui, agora um outro exemplo, se eu estou falando aqui com 3 mulheres, que elas foram, loro sono andate, são só mulheres no plural, então plural de andata, andata singular, plural de andata, andate, para mulher, feminino, né? Andata, andate. Vamos agora a alguns exemplos, para ficar mais fácil esse entendimento da construção do passado próximo. Então eu sou um homem e estou dizendo que eu falei, io ho parlato. Eu sou uma mulher agora dizendo eu falei, io ho parlato. Lembre que quando eu utilizo o verbo avere, a forma do passado, o verbo de ação ou o verbo principal não sofre alteração. Parlato, parlato também. Agora são 2 homens dizendo falamos. Noi abbiamo parlato. 2 mulheres dizendo falamos. Noi abbiamo parlato. Sempre invariável. O verbo principal, o verbo da ação, na forma passada, sempre sem mudanças. 50 milhões de pessoas, uma coisa bem exagerada aqui, dizendo nós falamos. Noi abbiamo parlato. Então não muda. Sempre fixo a forma passada. Agora, vamos ver o que acontece com o verbo essere com estes mesmos exemplos. Eu, homem, dizendo fui. Io sono andato. Agora eu sou uma mulher e estou dizendo que eu fui. Io sono andata. Tá vendo como teve mudança? Masculino, feminino. Agora 2 homens dizendo nós fomos. Fomos. Noi siamo andati. Então, o que era singular, né, sono andato, agora no plural, siamo andati. Isso que é ser flexível. Ele muda de acordo com as pessoas, se é homem ou mulher, se é singular ou plural. 2 mulheres dizendo nós fomos. Noi siamo andate. Agora 50 milhões de pessoas dizendo nós fomos. Noi siamo andati. Quando você tem homens e mulheres juntos, você usa o plural considerando como se fosse uma palavra masculina. Siamo andati. Tudo bem até aqui? Agora a pergunta que vocês devem estar fazendo, e a pergunta que vale 1 milhão. Quando usar cada um deles? Quando usar o essere e quando usar o avere? Infelizmente,
não existe nenhuma regra que seja 100% eficaz. Todas as regras, a melhor regra tem quase 50% de exceção. Então, com muita calma, o que eu recomendo? Que à medida que vocês vão tendo contato com o idioma italiano, vocês vão conhecendo os verbos, né, que utilizam cada auxiliar e dentro de cada contexto. Por que dentro de cada contexto? Porque existem verbos que, dependendo do contexto, ele usa o auxiliar essere e, dependendo do contexto, utiliza o auxiliar avere. Mas, se for para eu escolher uma das regras que mais me ajudou, é essa regra aqui que eu vou passar para vocês, que é, eu utilizo o auxiliar essere com verbos que representam movimento, verbos que refletem o movimento. Então vamos a alguns exemplos deles aqui. Verbo andare, que é o verbo ir, verbo tornare, que é o verbo voltar. Para esses verbos eu utilizo o auxiliar essere. Então, por exemplo, eu fui, io sono andato. Eu voltei, io sono tornato. Então vamos até colocar aqui, a forma passada é andato, e a forma passada do verbo tornare é tornato. Então, outro verbo de movimento, partire, partir. Né? Então, io sono partito. Io sono partito. E o verbo estar. Então, está sempre representando o movimento de quem ali está na ação. Então, se eu vou, eu fico, eu volto, eu parto. Então, o verbo stare, a forma passada é stato. Io sono stato. Verbo arrivare, que é o verbo chegar. Eu chego em algum lugar. Então, io sono arrivato. Verbo forma passada. Verbo rimanere, que é o verbo permanecer. Então, a forma passada é rimasto. Io sono rimasto. Então, tu sei rimasta. Você ficou. Uma mulher ficou. Eu estou falando para ela que ela ficou. Tu sei rimasta. Vamos para mais alguns exemplos. Verbo salire, que é o verbo subir. Io sono salito. Por exemplo, eu subi. Io sono salito. Verbo descer. Scendere. Scendere é o verbo descer. Io sono sceso. Tá? Io sono sceso. Pode ver que algumas formas passadas são simples, né? Andare, andato, tornare, tornato. Porém, tem algumas formas passadas que são um pouco diferentes, mas com calma vocês vão aprender cada uma delas. Por exemplo, no caso de rimanere, que é rimasto, e no caso de scendere, que é sceso, que é um pouco diferente do padrão. Arrivare, arrivato, partire, partito. A maioria segue esse padrão, de colocando o TO no final, mas alguns são exceções. Mas como eu já falei no começo que nenhuma regra é 100% eficaz, até essa regra dos verbos em movimento, ele também tem exceção. Por exemplo, caminare, né, que a forma passada é caminato. Eu utilizo o verbo avere. Por exemplo, eu caminhei, io ho caminato. Mesma coisa o verbo viaggiare. Eu viajei, io ho viaggiato. E com essas duas exceções, a gente conclui a explicação do passato próximo, que é o terceiro pilar, o terceiro elemento mais importante do aprendizado do idioma italiano, segundo a metodologia professor Adornato. Pessoal, vamos encerrando por aqui a aula de hoje, mas você não pode perder a segunda parte dessa linda música, que tem ainda muito conteúdo bacana para o aprendizado do idioma italiano. Por isso, não deixe de seguir ou curtir o portal Cultura Italiana para você ser avisado, né, assim que o vídeo subir, né, que for postado. Tá joia? Obrigado pela sua companhia. Não deixe de comentar o vídeo dizendo se você gostou da aula, se você entendeu todas as explicações. Se você gostou, por favor, compartilhe também o vídeo para ajudar a divulgação da cultura italiana. Tá joia? Grazie a tutti e arrivederci!